Uma boa noite e a paz a todos os irmãos que estejam do outro lado deste vídeo. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Antes de continuar, quero pedir que dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal ou Despertar 607 e faça parte desse time, dá uma força para a gente, porque o tempo está propício para uma grande mudança nesse mundo. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 2 de Mateus, onde vai falar dos magos do Oriente. O que eu quero enfatizar aqui é que muitas vezes, quando Deus trabalha com o ser humano, ele não fala muito claramente o que ele vai fazer. Por quê? Porque as pessoas nem sempre estão do lado de Deus e muitos são inimigos de Deus. Você vê, os magos do Oriente, eles receberam uma revelação de Deus para poder estar à procura do rei dos judeus. E por visão, por uma estrela que o guiava, eles foram até o local. Só que eles não entenderam uma coisa. Eles primeiro foram conversar com o inimigo. Ou seja, ele deu a pista para o inimigo. Ele deu a pedra para o inimigo. Que no caso era quem? Herodes. Você acha que Herodes gostaria que nascesse um outro rei para disputar com ele ou com seus descendentes? É claro que não. Então, muitas vezes, Deus ele fala as coisas por metáfora, por parábolas, por símbolos. Por quê? Porque ele não pode falar diretamente, porque se ele falar diretamente, ele vai dar pedra para o inimigo. Então, quando aqueles reis magos foram ali, naquele palácio, à procura do rei que ia nascer, de forma ingênua, perguntar para aquele inimigo. E o inimigo mais do que nunca, o rei dos judeus vai nascer, interessante, muito bom, eu gostaria de saber, né? Então faz o seguinte, vocês vão lá e quando vocês acharem, vocês vêm me dar notícia para que a gente possa, né, festejar, dar as boas-vindas para esse rei. Só que as coisas não eram bem assim. As coisas não eram bem assim, irmãos. Aquele rei, ele tinha más intenções. Ele não queria disputa com ninguém. Assim que aqueles magos, aqueles reis do Oriente, que eram 3, né? Os 3 reis magos partiram. Então ele se reuniu com os seus sábios e começou a especular. Sobre que rei, que história é essa que eu não estou sabendo? Deveria saber, ele era o rei de Judá, ele veio da tradição judaica, ele veio das leis de Moisés, mas ele não sabia. Por quê? Porque as pessoas não têm interesse nas coisas, muitas vezes, irmãos. As pessoas não têm interesse. Aí depois é pego de quê? De calça curta. E Herodes foi pego de calça curta, porque ele não sabia. Então ele mandou especular. Aí aqueles sábios
foram pesquisar naqueles papiros, aquelas mensagens do Velho Testamento, e aí viram, né? Viram a mensagem que estava escrito ali. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ah, quando o Herodes viu isso, aí a coisa esquentou. Ele aguardou até um pouco a vinda dos reis magos, né? Ele aguardou. Quando ele percebeu que estava demorando, até porque Deus já tinha em sonho falado para os reis magos que não voltasse pelo caminho de Herodes, fosse por outro caminho. Então, quando ele percebeu, irmãos, quando o rei Herodes percebeu que ele foi, de certa forma, enganado, né? Para não dizer outra coisa. Então, o que ele fez? O que ele fez? Ele mandou fazer uma matança das crianças. Todas essas crianças teriam que ser mortas. Olha que tragédia. Olha que problema sério que foi criado ali. Por causa de uma situação mal resolvida. Uma situação até mesmo diabólica. Mandou matar as crianças a espada, a sangue frio. E foi aquele desespero. Aí Deus dá em sonho para Maria e José para que eles fujam para o Egito. Porque senão iria matar aquela criança chamada Jesus, o Messias. Então, a gente tem que meditar, irmãos, em cima dessas coisas, para saber que muitas vezes a gente pode estar caindo no verdadeiro conto do vigário, diante das circunstâncias. Porque Deus, ele não fala claramente, como eu havia dito. E Jesus cansou de falar, quando Jesus estava pregando, eu vos falo em termos de comparações e parábolas, mas vai chegar um dia em que eu vos falarei abertamente a respeito, Pai, porque ele não poderia falar diretamente. Ele dizia também, se eu vos falo de coisas terrenas e não me credes, quanto mais se eu vos falar de coisas celestiais. Então, muitas vezes, irmãos, tem que haver um preço. Porque Deus, ele quer fazer com que os seus filhos, que herdaram o pecado, se regenerem, se restaurem. Mas muitas vezes não é fácil dizer para essas pessoas. O Messias tinha nascido, mas ele corria risco de vida. O inimigo queria matar ele. E já que não sabia onde encontrá-lo, claro, matou todas as crianças. Matou todas as crianças daquela época. Que não foi diferente da época de Moisés. Moisés também, quando nasceu Moisés, aconteceu a mesma coisa. O faraó mandou matar todas as crianças. Jogar para os crocodilos as crianças. Viva, joga lá. Era comida de crocodilo no rio. Isso aconteceu. Isso é histórico. Mas Moisés foi salvo através de um cesto. Então, muitas vezes, por isso temos que ter um entendimento, porque o inimigo, ele rodeia você o tempo todo para te destruir, para te enganar, para dar um 7-1, né?
para ganhar você. E depois que ganhou, depois que ele mentiu para você, aí ele vem fazer a desforra, vem a forra, né? Entendeu? Então, o inimigo, ele sabe como trabalhar. Ele sabe como fazer. Ele é especialista em fazer as coisas acontecer. Mas as pessoas não conseguem entender. Tem uma passagem bíblica lá em 2 Coríntios 4:4 que diz assim: o inimigo cegou a inteligência dos incrédulos para que não resplandeça na luz do evangelho. É assim que acontece. Mas as pessoas não acordam. As pessoas não entendem. Se deixa envolver com situações que, por vezes, não tem nada a ver com a realidade do qual tem que ser feita. E acontece. Então a gente vê essa questão dos reis magos. Eram pessoas inteligentes. Eu tenho aqui a minha tese. E a minha tese era que aqueles reis magos não era para dar incenso para Jesus ali na manjedoura. Não. Absolutamente não. Aqueles reis magos, eles deviam pegar Jesus e Jesus ser levado e viver dentro de um palácio, porque ele não era um rei. Ele ia ficar numa cocheira de animais. Então, Deus, quando mandou aqueles reis magos, ele não mandou para dar presente, incenso. Não. Deus mandou aqueles reis magos para levar para o seu palácio, assim como Moisés foi levado para o palácio do faraó. Só que Deus não fala. Vai lá e pega. Não pode fazer isso. A pessoa tem que ter o entendimento. E aonde eu falo, muitas vezes Deus, ele faz uma coisa e a pessoa não entende e começa a falar uma série de coisas que não entende, que não faz sentido. Aí o pessoal fica fazendo presépio de Natal e fica entendeu? Era isso que Deus queria? Não. Deus, ele queria poupar a vida do seu filho e mandou aqueles reis através de uma visão. Só que eles cometeram um erro. Eles foram dar a pista para o inimigo. Quando ele deu a pista, pronto, a coisa se despencou, né? E aí Maria e José teve que fugir com aquela criança recém-nascida para o Egito, para ficar um tempo lá até que as coisas... Mas houve uma grande tragédia. Então, quando, irmãos, as pessoas não conseguem decifrar um enigma, uma parábola, muitas vezes gera consequências desagradáveis para mim e para você. Muitas vezes acontece. A pessoa tem que decifrar o enigma. As pessoas têm que entender, por isso tem que orar. Porque Deus, ele não fala diretamente. Por isso que fala um sonho, que fala sol, muitas vezes não é o sol, é o pai. Muitas vezes quando fala lua, não é lua, é mãe. Muitas vezes quando fala estrela, não é estrela literal, é filhos. É só ver o sonho de José. Não foi assim. É um exemplo que eu estou dando. Então são enigmas que tem que ser decifrado. Porque a terra, o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz isso. Ora, se o mundo jaz do maligno, quem domina esse mundo? Quem? Quem domina os pecadores? Quem? Deus? Ou o príncipe das trevas?
O que ele falou para Jesus? Se adorares e render graça, dar-te-ei todas as coisas, porque a mim me pertence. Ou seja, ele herdou, por causa do pecado, ele herdou todas as coisas. Ele dominou o primeiro homem, o segundo homem, o terceiro homem, até hoje. Entendeu? É simples. Então, quando você entra no território inimigo, você tem que conseguir decifrar o enigma. E muitas vezes, quando você não consegue decifrar o enigma, você termina arrumando problemas para você mesmo e para a sua família. Olha as consequências de uma coisa mal feita, mal pensada, mal elaborada. Isso é um exemplo que estou dando, irmãos, de uma infinidade de outras coisas que está na Bíblia que é mais ou menos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. As pessoas acham bonita a história, faz presépio, faz isso, faz aquilo, mas a história é outra, a coisa é outra, a forma é outra. E a gente tem que entender. Certo? Então, é mais uma palavra que eu estou falando nesta noite, pela graça de Deus, do Espírito Santo, e que os irmãos fiquem atentos, procurem entender, procurem orar. A Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele orando, Deus se faz presente. Certo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então tá bom. Fique na paz, irmãos. Que Deus possa abençoar. Procura se unir cada vez mais com o trabalhar de Deus. Procura entender as coisas para a glória de Deus. Amém? Não esqueça de dar o seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Fique na paz.